crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 29. Vamos dar uma olhadinha nos materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje? Então, como de costume, né? Nós vamos precisar do caderno ou uma folha de papel para vocês fazerem as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Antes de eu dar aqueles minutinhos para vocês separarem os materiais, vocês já cumpriram os nossos combinados? Lavaram as mãos, higienizaram as mãos e o ambiente que vocês vão estudar está organizado? Então um tempinho aí para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Aí, tudo certinho? Então vamos começar? Para a gente começar, vamos revisar o que nós aprendemos na aula passada. Então vejam lá, na aula anterior nós aprendemos sobre as atividades produtivas no espaço rural, com destaque para a pecuária. Nós também vimos e fizemos uma atividade, né, sobre os alimentos, os produtos que são fornecidos, que são produzidos aqui no Paraná. Estão lembrados? Nós também conversamos sobre a pecuária, que a pecuária é uma atividade econômica desenvolvida em áreas rurais e que envolve a criação de animais. Nós vimos e fizemos algumas atividades para descobrir qual era o animal. Vocês estão lembrados? E agora, de que animal está se referindo essa tela, crianças? Vamos ver se vocês lembram. Se você disse porcos, você acertou muito bem. Nós também conversamos e vimos, né, alguns mapas sobre os principais rebanhos brasileiros e quais eram os estados que a gente tinha maior produção. Lembraram disso, crianças? Além disso, a gente também viu que é uma tabela, né, da região sul e quais são os rebanhos produzidos aí pelos estados que pertencem à região sul. A gente destacou, né, o Paraná para fazer a atividade 1. Olhem lá, atividade 1. Olhem do que se trata a atividade 1. No estado do Paraná, quais são os rebanhos que apresentam o maior número de animais? Aí nós conferimos, né, a resposta na nossa tabela, que a gente viu que é bovino, suíno e as galinhas, né? Então agora nós vamos para a nossa aula 29. Vejam do que se trata. As atividades produtivas no espaço rural, pecuária extensiva e intensiva. Então vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema.
Ok, crianças, então observem as imagens que a professora Fran trouxe para vocês. Lembram da aula passada que a gente discutiu, conversou, né, sobre a pecuária? Então aqui nós temos, né, a atividade econômica, né, pecuária representada nessas imagens. Mas o que vocês acham de diferente nessas imagens? Na imagem 1 e na imagem 2? Então, vamos registrar fazendo a nossa primeira atividade? Então, atividade 1. Qual diferença pode ser observada entre as duas imagens? Vou dar aí um tempinho para vocês colocarem o que vocês acham aí de diferente nessas imagens. Vocês até podem colocar imagem 1 e descrever, e imagem 2 e descrever, tudo bem?
Ok, crianças, conseguiram responder? Então vejam o que a professora Fran trouxe para vocês como sugestão de resposta. A professora Fran colocou assim: na imagem 1, os animais estão livres, né? Comendo pasto. E na imagem 2, os animais estão recebendo a comida no estábulo, né? Ou num lugar fechado. Eu vou deixar aí um tempinho para vocês, se vocês quiserem complementar a resposta de vocês. Tudo certinho, crianças? Então vejam o que a professora Fran trouxe para vocês. A produção da pecuária pode ser intensiva quando os animais estão confinados, limitados, fechados. A alimentação é fornecida com suplementos alimentares para que ganhem peso mais depressa. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe. E além, então, da pecuária intensiva, nós temos a extensiva. Vamos prestar atenção? Olhem lá. Ou a produção da pecuária pode ser extensiva, quando os animais são criados soltos em grandes extensões de terra, com o alimento do próprio meio rural. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né? E agora, crianças, a nossa atividade 2. Vejam do que se trata. Desenhe como são criados os animais na pecuária extensiva. Lembrem que é o que a professora Fran falou por segundo, né? Na segunda vez. Tempo para vocês fazerem a atividade.
Ok, crianças, se não deu tempo, não tem problema, fiquem calmos, depois vocês terminam com calma, tá bom? Porque eu sei que vocês gostam de caprichar, né? Um desenho mais lindo do que o outro é o que eu tenho recebido, vocês estão de parabéns. E aí, crianças, eu tenho uma pergunta. Por que alguns produtores rurais escolhem a prática da pecuária intensiva? O que vocês acham? Que será, hein, crianças? Então vejam que a professora Fran trouxe como resposta, porque pensam no aumento da produção de alimentos e matérias-primas e também na lucratividade. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe. Aqui a gente tem a pecuária intensiva e a extensiva, né? E agora, crianças, que tal vocês ajudarem a professora Fran a brincar, né? Fazer uma brincadeira de ligue. Então, olha lá. Vou deixar aí um tempinho para vocês observarem as informações e aí vocês vão devagarzinho com o dedinho, né, na tela, tentando ligar, né, o que se trata da pecuária intensiva e o que se trata da pecuária extensiva. Tempinho aí para vocês pensarem.
Ok, crianças, então vamos ver se vocês, marcaram ou se vocês pensaram, de forma correta. Então vejam a primeira afirmativa. Os animais são criados soltos em grande espaço de terra. Será que é pecuária intensiva ou extensiva? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, muito bem se você disse que é pecuária extensiva. Você está de parabéns. E a segunda afirmativa, ocupa menos terra, pois os animais são criados presos. O que vocês acham, crianças? Pecuária intensiva ou extensiva? Isso mesmo, se você disse intensiva, você acertou. E agora, utiliza métodos avançados para aumentar a produtividade. Pecuária intensiva ou extensiva? O que vocês acham? O que vocês acham? Intensiva, isso mesmo, parabéns! E por último, os animais se alimentam de pasto natural e pecuária extensiva. Parabéns! Gostaram do Ligue? Muito bom, né? Muito bacana. Então, crianças, agora nós vamos analisar algumas informações no mapa. Vejam lá o mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Participação das principais unidades da federação, segundo o destaque na produção agropecuária, Brasil 2016. Vejam, ali alguns símbolos, observem a nossa legenda e vejam que nós temos dois tipos de legenda. Uma legenda com os símbolos e uma legenda com as cores. Do que se trata aquelas cores, crianças? Isso, dos estados, de alguns estados brasileiros. Então, vejam, encontrem lá o Paraná. Qual será que é o animal, que nós temos em destaque no Paraná? Conseguiram perceber? Frangos abatidos. E vamos pensar outro estado, Mato Grosso. Quais são? Localizaram Mato Grosso? E a gente tem bovinos abatidos, Então, crianças, a gente tem que pensar o seguinte, que a pecuária intensiva e a extensiva, ela tem como base a criação de animais, para o abate, que vão ser consumidos, por nós, pelas pessoas que são aí, que comem, carnes. Tudo bem, crianças? E ali também a gente tem uma palavra curtumes. O que é isso, crianças? Essa palavra indica que o couro desse animal ele foi aproveitado para aí fazer alguns produtos. Tudo bem, crianças? Então agora nós vamos para a nossa atividade 3. Vejam do que se trata. Atividade 3. Anote quais foram o estado da região sul que tiveram destaque em 2016 na produção de frangos abatidos e depois de suínos abatidos. Eu vou deixar um tempinho essa tela para vocês copiarem essa questão. Depois eu coloco o mapa para vocês conseguirem responder essa questão.
Ok, crianças, então observem que a professora Fran vai circular os estados que fazem parte da região sul. Então vejam, nós temos ali Santa Catarina e o Paraná, né, que aparecem ali. E como será que ficou a resposta de vocês? Vocês colocaram suínos abatidos e frangos abatidos? Olhem lá na nossa tela. Frangos abatidos do Paraná, né? E suínos abatidos de Santa Catarina. Se foi isso que vocês colocaram, vocês acertaram, vocês estão de parabéns. Agora, crianças, vamos observar alguns gráficos que a professora Fran trouxe para vocês. Então, olhem lá. Principais produtos pecuários paranaenses em 2008. Qual é o principal produto paranaense da pecuária paranaense? O que vocês acham? Olha lá, as aves. Que outros segmentos da pecuária se destacam? Vamos analisar? Nós temos os bovinos e os suínos. Muito bem. Crianças, agora eu quero que vocês observem a história que a professora Fran trouxe para vocês. Então vejam lá. A família Santos vive em um sítio onde produz leite. Nesse sítio, as vacas são criadas num estábulo, lugar onde ficam para se alimentar e dormir. E agora, crianças, eu pergunto dessa história. Qual é o tipo de pecuária que a família Santos pratica? Será que é a pecuária intensiva ou a pecuária extensiva? Olhem lá. Intensiva, muito bem. E agora, crianças, um desafio para vocês. Então, escreva e desenhe sobre as diferenças entre a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Esse desafio vocês vão fazer com calma. Eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem o desafio e depois vocês fazem com calma a atividade de vocês, tudo bem?
Ok, crianças, então nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Que pena, né? Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, olhem lá. Hoje nós aprendemos sobre as atividades produtivas no espaço rural, com destaque para a pecuária intensiva e extensiva. E agora, crianças, a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!